Se você chegou neste vídeo aqui, é porque você deseja melhorar o seu pace da corrida, ao mesmo tempo que dispõe de apenas 3 dias para treinar. E eu vou te mostrar como você vai estruturar esses dias de treinamento na semana para que você evolua com segurança, consiga melhorar seu tempo e fique longe das lesões. Então, esse vídeo aqui, ele vai ser dividido em 3 níveis, tá beleza? Primeiro nível é o iniciante. Quem que são os corredores iniciantes, Nestor? São aqueles corredores aí que estão com menos de 6 meses na corrida. Então, 6 meses. Para corredores intermediários, que são os corredores que estão aí entre 6 meses a 2 anos na corrida. E os corredores avançados, que estão aí há mais de 2 anos na corrida. Então, basicamente, essa é a estrutura que eu utilizo para falar o que é um corredor iniciante, um intermediário e um corredor avançado. Existem corredores iniciantes que eles terão pace mais rápido que corredores avançados. É possível, sim, porque o pace ele depende muito de como é a nossa vida, como é a nossa rotina, qual é a nossa idade, qual a nossa experiência prévia no esporte. Então, tudo isso faz com que o nosso pace ele se modifique conforme essas ações. E aí, tá tudo certo. Só que existem formas diferentes de treinamento de um jeito ou de outro, porque se você começar a acelerar muito cedo os seus resultados ou acelerar muito cedo os seus treinos, você pode correr risco de lesões. Então a gente sempre tem que levar isso em conta. E você vai me falar, Nestor, até onde que é possível chegar com 3 treinos na semana? E eu vou te falar, dá para conseguir resultados muito bons, dependendo desses fatores prévios que eu te falei. Já tive alunos que com 3 vezes na semana, por exemplo, conseguiram correr um sub-20, conseguiram flertar com um sub-40. Já conseguiram correr meia maratona? Tranquilamente dá para fazer com 3 vezes na semana e correr uma boa meia maratona, sub 2 horas, sub 1 hora e 50, sub 1 hora e 45. Então é possível ter bons resultados. É óbvio que se você deseja ter ainda mais resultados dentro da corrida, o volume de treino ele é sim uma variável bem interessante. A quantidade de treinos na semana que você vai fazer vai dizer até onde você pode chegar. Não à toa que, por exemplo, os corredores amadores que levam de uma forma mais profissional, digamos assim, a corrida, ou querem resultados melhores, treinam mais vezes. Eu mesmo treino 6 vezes na semana, treino de segunda a sábado. Então, é necessário isso. Mas aqui a gente não está falando desse tipo de corredor. Estamos falando para quem treina apenas 3 vezes na semana. E antes de começar o vídeo, eu tenho que dizer que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. E eu vou pedir que, se no final do vídeo essas informações que eu te passei aqui, elas são importantes e são interessantes, deixa aqui a tua inscrição, deixa teu like e deixa um comentário também agradecendo ou qualquer dúvida que tu tiver. E lembro também que no primeiro link da descrição tem o link para minha assessoria de corrida, a Pro Elite, onde é que eu pessoalmente posso te orientar em relação a cada um desses treinos que você vai fazer, em relação a cada uma dessas fases de treinamento, o que é o período de base, o que é o período específico, para que você baixe seu pace e alcance melhores resultados. Dito isso, agora sim vamos aqui para minha tela. E o primeiro aqui é o corredor iniciante. Beleza? Corredor iniciante que a gente vai fazer aqui. 3 treinos na semana, né? Então vamos botar treino 1, treino 2, treino 3. Separamos aqui. O que acontece? Um corredor iniciante, ele não tem ainda a base aeróbica formada. Ele não tem nem a base aeróbica formada e nem a base estrutural ainda formada, porque ele está começando a correr. Então, qual que é o principal erro do corredor iniciante? Ele quer acelerar demais as coisas no início, só que não dá certo. Não tem como acelerar as coisas no início. Porque se você acelerar as coisas demais, você vai se machucar. Então, para um corredor iniciante que tem menos de 6 meses de corrida e você quer começar a correr, a gente vai começar basicamente com um treino leve. Então, o seu primeiro treino aqui ele vai ser leve, tá? O quão leve precisa ser? Para a gente ter algum benefício do treinamento, ele precisa durar entre 25 a 30 minutos, pelo menos, tá? Então a gente vai colocar o primeiro treino leve aqui entre 25 e 40 minutos. Gosto muito dessa métrica aqui. 25 a 40 minutos de treino leve, beleza? Como é que vai ser esse treino leve? Ah, Nestor, mas eu não consigo correr 25 minutos contínuo. Não tem problema, você vai dividir entre corrida e caminhada. O importante é que seja um ritmo muito leve, um ritmo tranquilo, assim, não precisa se preocupar com pace aqui nesse momento. Tem que ser leve, a sua percepção de esforço tem que estar leve. Ah, Nestor, mas eu não consigo correr leve porque eu me sinto muito cansado. Tá tudo bem, tá ok. Mas você vai cumprir ainda este volume de treino. É normal que seu batimento às vezes fique um pouquinho mais rápido, mas certifique-se de não estar se esforçando demais nesses dias. Porque esse principal treino é para começar a condicionar
a sua capacidade aeróbica, então o seu coração, seu pulmão, seu corpo entender que ele precisa começar a metabolizar mais gordura para transformar essa gordura em energia através do oxigênio, para que ele comece a produzir mais mitocôndrias e aumentar a qualidade das mitocôndrias, que são responsáveis por essa respiração celular e por produzir energia para a corrida. Ele é necessário para que seus tendões comecem a ficar mais fortes. Opa, tem uma sobrecarga aqui, então eu vou começando a ficar mais forte. Ele vai se fortalecendo para os músculos ficarem mais fortes, para as articulações também entenderem tudo isso, enfim, para condicionar o corpo nessa capacidade muscular e também cardiovascular. Por isso que eu falei entre 25 e 40 minutos. Tem pessoas que não vão conseguir correr esses 25 minutos, que isso já vai ser um treino extremamente extenuante. Então a gente vai trabalhar com essa quantidade mínima de esforço, porque é o que vai gerar adaptações. Enquanto tem pessoas que vão começar a correr devido ao seu histórico anterior, que elas suportam até 40 minutos de treino. Então, a gente vai manter esses 40 minutos. Tem que ser algo leve, algo que tu não fique dolorido no outro dia, algo que tu não fique cansado, enfim, que ofereça essas modificações. Aí a gente vai para o treino 3, que normalmente o nosso treino 3 é um treino mais longo da semana. E aí aqui a gente também vai fazer um treino leve, beleza? As duas principais características, nós precisamos construir condicionamento. Então nós precisamos formar essa base para que a gente consiga evoluir conforme o passar do tempo e colocar mais intensidade. Então aqui leve, só que um detalhe, nós vamos trabalhar com um pouco mais de tempo. Então, enquanto que no primeiro treino a gente está trabalhando entre 25 a 40 minutos de intensidade, aqui no leve a gente vai trabalhar de 40 minutos a 1 hora de duração, beleza? Também pode ser fracionado, pode ser intercalando corrida com caminhada, por exemplo, correu 2 minutos, caminhou 1, correu 3 minutos, caminhou 1, enfim, da forma como você conseguir, indo até 1 hora. Tem pessoas que vão conseguir correr 1 hora direto, e aí pode ficar variando, por exemplo, fazer uma semana 50 minutos, outra semana 1 hora, 50 minutos, 1 hora, e assim a gente vai construindo essa capacidade. E aí no treino 2 é onde é que a gente vai botar um treino com um pouco mais de qualidade. Então a gente vai ter um aquecimento, tá? Esse aquecimento é sempre com uma corrida leve, eu recomendo uns 10 minutos de aquecimento de uma corrida leve, uma corrida mais tranquila, para que tu possa realmente aquecer o corpo. Tá? Tem vídeos falando só sobre aquecimento do canal, tu pode procurar aqui. Depois eu vou querer que a gente faça um pouquinho mais de intensidade, tá? E aqui é pouco mesmo, entre 10 a 20 minutos. Se você está começando, esses 10 a 20 minutos, eles não são seguidos, tá? A gente pode fracionar isso, por exemplo, pode ser 10 repetições de 1 minuto, pode ser 20 repetições de 1 minuto, pode ser 10 repetições de 2 minutos, e aí esses 2 minutos para você pode ser 400 metros, pode ser 300 metros, pode ser 200 metros, enfim, mais ou menos de 10 a 20 minutos de trabalho de uma corrida rápida, tá? Uma corrida rápida aqui então. Quão rápida tem que ser? Se você fosse meu aluno, eu ia te falar exatamente qual a intensidade dessa corrida que teria que ser, qual o pacing, enfim. Mas se você está começando, você ainda não tem um ritmo muito bem definido, só tente ser mais rápido que a sua corrida leve. Então, vou acelerar um pouquinho mais. Como é pouco tempo, é 1 minuto, eu sempre recomendo nessa faixa aqui de ritmo, até vou circular aqui, nessa faixa de ritmo, você sempre começa na parte mais baixa. Então, tu começa sempre com 10 minutos. Nossa, Nestor, 10 minutos para mim foi muito tranquilo. Mantém mais uma semana com 10 minutos e aí vê, nossa, tá muito tranquilo, tô terminando no outro dia bem. Aí tu aumenta um pouco mais para 12 minutos, 14 minutos, até chegar nos 20. Chegando nos 20, a gente expande o tempo que tu fica em cada uma desses tempos, desse ritmo, né? Então, tu ficou 10 de 1 minuto, tu foi até 20 de 1 minuto. Depois, tu vai para 15 de 1 minuto e meio, que vai dar 15 minutos, ou 17 de 1 minuto e meio. E assim, tu vai evoluindo até tu conseguir, por exemplo, fazer 4 de 5 minutos num ritmo mais rápido. Putz, que é um treino, assim, excelente. Então, aqui é uma corrida rápida. Só que ela não é tão rápida, ela não é no máximo, tá? É uma corrida um pouco mais rápida que teu ritmo habitual. Eu costumo dizer até que pode ser uma corrida confortavelmente difícil, beleza? Pode ser uma corrida confortavelmente difícil, que é só para estimular um pouco mais. Se você tá sentindo que esse treino, ele tá leve, tá tranquilo ainda, passou aqui 1, 2, 3 semanas, nós podemos acrescentar algo que eu gosto muito, tá? Que é uma corrida coordenada neste primeiro treino da semana aqui. O que é uma corrida coordenada? É uma corrida rápida e relaxada, onde é que tu vai correr até a tua velocidade submáxima, mas não vai ser no teu máximo, só pra gente ter um estímulo a mais de velocidade. Então passou 1 mês, 2 meses aqui, a gente vem e acrescenta 5 dias. Nem precisa ser 100 metros aqui, né? Pode ser entre 60 e 100 metros dessa corrida coordenada. Beleza? A gente vai acrescentar isso aqui. 5
de 60 a 100 metros de corrida coordenada. Isso vai fazer com que você estimule um pouco mais a sua velocidade, já vá melhorando a sua questão biomecânica, já vai melhorando a tua forma de contato com o solo, enfim, terá várias melhorias. E esse aqui é o plano para o iniciante. Se tu seguir isso aqui pelos primeiros 6 meses, tu vai ter a certeza que tu vai estar construindo uma excelente base aeróbica para os próximos passos. Que aí vem os corredores que são... Nossa, apaguei o treino, não era para apagar. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui só para ficar mais fácil. Aí a gente vem para os corredores intermediários, que são aqueles corredores que já têm um pouco mais de tempo de treino, para aqueles corredores ali que já têm a sua experiência na corrida e querem evoluir, né? Então aqui é o intermediário, beleza? Aí o treino 1 e aqui o treino 3, já assim que aí fica mais fácil. Beleza, vamos lá então. O que vai ser o treino 1 do intermediário? Aí o intermediário ele já passou, ele já construiu essa base aeróbica, ele já vem com uma carga de treino um pouco maior. E aqui, para o intermediário, a gente já consegue fazer 1 treino a 2 treinos de qualidade. Qual a estrutura que eu gosto? Eu gosto de uma semana colocar 2 treinos de qualidade e na outra semana, né? Então se a gente pegar a cada 15 dias, na primeira semana 2 treinos de qualidade, na segunda semana desses 15 dias, 1 treino de qualidade, ou forte também tu pode chamar assim. Aqui 1 treino forte e 1 moderado. Beleza? Então, acho que essa estrutura ela funciona muito bem para quem é intermediário. Na primeira, uma semana, 2 treinos fortes. Na segunda semana, 1 treino moderado e 1 treino intermediário. Porque seu corpo ainda também não está totalmente pronto para aguentar o impacto da corrida, para vir com treinos mais e mais e mais, cada vez mais exigentes. Então, isso aqui vai te ajudar muito bem, beleza? Deixa eu só apagar aqui isso para ficar mais fácil. E aí a gente entra. O que seriam esses treinos moderados? O que seriam esses treinos fortes que a gente fala aqui? Primeiro ponto é a duração de cada uma das corridas. Então, enquanto que com o iniciante a gente trabalhava com durações mais curtas, entre 30 e 40 minutos, aqui para o intermediário a gente pode trabalhar ali de 40 minutos até 1 hora, tá? 40 minutos a 1 hora, bem tranquilo para ser trabalhado aqui no intermediário. O longão, um pouco mais. Então, vamos começar pelo longão. O longão aqui eu já considero aqui de 1 hora até 1 hora e 30. É bem tranquilo de ser trabalhado o treino longo. E aí, o treino longo ele vai depender, ele pode ser feito num ritmo leve, ele pode ser feito num ritmo moderado, que seria uma Z3, que é o que eu passo para meus alunos, inclusive se quiser tornar meu aluno e ter toda essa organização aqui direto na palma da tua mão, no aplicativo do celular, e onde eu também passo feedbacks em relação ao seu treino saiu certo ou não, primeiro link da descrição. Onde ele pode ser moderado, onde ele pode também ser um fartlek, ser um limiar, ter algumas coisas a mais. Então vamos passar. Primeiro, treino 1, nosso primeiro treino mais forte da semana. Já coloquei o longo aqui. Treino mais forte da semana sempre começa também com aquecimento padrão. E aqui eu gosto de trabalhar com intensidades mais altas. Aí um corredor intermediário ele já tem um pouco mais de noção dos seus ritmos, ele já provavelmente já fez alguma prova, já tem essa característica. E aqui o que a gente vai fazer? Trabalhar em velocidades mais rápidas. Então aqui a gente vai trabalhar numa V3000, que é a velocidade que você corre, o 5K, uma V5000, uma V10000. São velocidades muito boas de serem trabalhadas. Quanto de volume? Alguns exemplos que dá para fazer, por exemplo, 10 de 400 na V3000. Esse é um ótimo treino. Dá 4 km no geral na sua V3000. É um treino bem desafiador. É um treino que vai exigir do seu corpo um treino muito bom. Por exemplo, entre 4 a 6 de 800 metros na V5000. Outro ótimo treino aqui para ser trabalhado nessa sessão. E aí, é claro, a gente vai progredindo, né? Então eu posso começar com 8 de 400 aqui, depois eu vou subindo para 10 de 400 até um 12 de 400, tá? A gente pode ir fazendo isso semana após semana. E não necessariamente você vai sempre progredir de uma semana para outra. Eu gosto de repetir, às vezes, um treino de uma semana, botar o mesmo treino na outra semana. Porque aí você consegue saber exatamente, nossa, corri 10 de 400 aqui nesse dia, mas a temperatura estava boa, estava me sentindo bem, não estava cansado. Depois corri 10 de 400 de novo. Nossa, esse treino senti um pouco mais, mas foi na próxima semana. Como é que eu me senti mais cansado ali? Ah, mas é que eu dormi pouco, final de semana foi Páscoa. E aí eu, me passei no chocolate, me passei na alimentação. Então, para você ir aprendendo um pouco mais do seu corpo. E aí o ritmo de 10K, 6 de 1000 pode ser feito na V10000 aqui. Então, são possibilidades de treinamento que a gente tem aqui.
Dá para misturar velocidades também, então eu posso fazer, por exemplo, 2 km na V10.000, posso fazer 3 de 800 na V5.000 e depois finaliza ali com 4 de 300 na V3.000. Só um exemplo, tá? Tem inúmeras outras maneiras, dá para trabalhar na V1500 também, que é uma velocidade que eu gosto muito, que é a velocidade da milha, né? Ou uma velocidade um pouquinho mais rápida. Então, aqui a gente tem uma margem de velocidades de mais ou menos 30 a 40 segundos. São velocidades rápidas, tá? É um estilo de treino que ele vai ser desafiador para ti, ele vai ser difícil, ele vai ser um pouco mais exigente de uma maneira geral, mas é o treino que vai estar te levando para um próximo resultado. Então, se você é intermediário, você precisa ter um treino intervalado na sua semana, porque é esse tipo de treino que vai levar o teu limite, vai melhorar todos os aspectos em relação à tua corrida. Já o seu treino 2, aí como eu falei, se for 2 treinos de intensidade, nós podemos colocar também essa mesma questão aqui, ó. Dá para fazer um outro treino trabalhando valências diferentes dessa aqui. Então, se no primeiro treino da semana eu trabalhei com velocidades mais rápidas, trabalhei V3.000, V5.000, no segundo treino aqui eu posso trabalhar com velocidades intermediárias. Por exemplo, um ritmo de limiar, o ritmo de meia maratona. Ah, Nestor, mas eu nunca corri uma meia maratona, como é que eu vou saber qual é o meu ritmo de meia? Dá para saber. Você pode fazer um teste. Na minha metodologia de treinamento, por exemplo, eu sei exatamente quais os ritmos que meus alunos conseguiriam correr cada uma das distâncias. Então, o ritmo de maratona, de meia maratona, por exemplo, ele é mais ou menos ali uns 30 a 35 segundos mais lento que seu ritmo de 3 km. Então é nessa velocidade. Você vai ver que não é uma velocidade tão difícil, mas é uma velocidade exigente. E aqui a gente pode acumular entre 25 a 40 minutos, tá? De treino, sem contar as pausas, se o intervalo é passivo ou ativo. Eu nem estou falando na estrutura de intervalado, tá? Só dando uma ideia do que você pode fazer. Então aqui ritmo de meia, ritmo de limiar, mas também dá para trabalhar um outro intervalado pegando essas mesmas velocidades aqui, tá? Então isso aqui eles podem ser usados nos 2 treinos. Mas o ponto que é importante é, se eu fiz os 2 treinos da semana intervalados, meus 2 treinos de qualidade aqui, o longo ele tem que ser um longo leve ou moderado, tá? Se eu trabalhar, se não for o longo leve ou moderado, vai dar problema. Por quê? Porque aí eu vou estar forçando demais meu corpo, eu vou estar fazendo 3 treinos fortes. Então, se fiz 2 de intensidade na semana, o longo tem que ser moderado. Agora, pode acontecer de eu fazer, por exemplo, aqui, ó, o treino 1, fiz forte. O treino 2, eu fiz um treino leve. Fiz um treino leve, um treino mais tranquilo ali, fiz uma rodagem, 45 minutos leve. Aí no treino 3, que é o meu longo, eu posso colocar alguns estímulos. Então, por exemplo, posso fazer um longo progressivo, faço 10 minutos leve, 50 minutos moderado, e aí termino com 10 minutos forte. Longo progressivo, muito legal, muito interessante de fazer. O que eu posso fazer também? Aqui eu posso fazer um fartlek, por exemplo, 25 vezes de 1 minuto forte. Um pouquinho mais para baixo. Por 1 minuto leve. Então eu vou colocando, adicionando qualidades. Posso fazer 30 minutos leve, seguido de 3 de 10 minutos forte, por 5 minutos leve. Então, soma aqui mais ou menos essa 1 hora, 1h30 que eu te falei, que é a parte importante aqui da gente cuidar, mas eu ainda estou mantendo a minha capacidade. Eu ainda estou estimulando porque o outro treino não foi forte. Isso na primeira semana, que tem 2 treinos fortes. Aí na segunda semana, que eu sempre recomendo uma mais forte e uma mais fraca, o que acontece? Treino 1, treino 2 e treino 3. Aí aqui eu aconselho que o treino 1 seja aquele de qualidade, né? Ou aquele forte, nos mesmos moldes que eu já te expliquei. O segundo treino da semana, ele seja ali o treino moderado, que a gente vai trabalhar, por exemplo, 40 minutos numa Z3, é um treino moderado, tá? A gente pode trabalhar alguns exemplos de fartlek, por exemplo, 1 minuto forte, só que ao invés de ser 1 minuto de descanso, que deixa o treino bem mais exigente, igual este treino aqui, o que eu posso fazer? Posso aumentar o meu descanso. Então, eu fiz 1 minuto forte, mas eu vou fazer 2 minutos leve.
pegando esse mesmo tempo aqui de 40 minutos. Então fica muito interessante. 1 minuto forte por 2 minutos leve. Ou posso fazer 1 minuto e meio forte por 2 minutos leve. Sempre com um pouco a mais de descanso. Posso fazer um tempo run, às vezes um 5 km no ritmo de meia. É um treino que ele é exigente, mas não é tão exigente assim, porque o tempo de duração é menor, né? Então, é muito interessante também. Fiz esse segundo treino moderado, meu longão sigo aquela mesma estrutura. 1h30, 1 hora a 1h30, num ritmo leve. Ou no máximo ali num ritmo moderado. Mas o moderado não tão forte igual este moderado daqui. Cumpri minhas 2 semanas. Então, fazendo isso, obviamente que cada momento, cada fase do seu treinamento, você vai estar direcionando seus esforços para uma coisa só. Então, se você está treinando para uma prova de 5 km, os seus esforços estarão mais concentrados nos ritmos de 5 km e os ritmos que estão próximos de 5 km, o V10.000 e o V3.000. Se você está treinando para uma meia maratona, fazendo 3 treinos na semana, os ritmos vão ficar mais focados no ritmo de meia maratona, no ritmo de maratona e no ritmo de 10.000. Então, a gente sempre vai direcionando conforme a sua prova-alvo. Isso aqui eu só falei a estrutura geral de como fica os seus treinos da semana. E aí, se você é um corredor avançado, aqui a gente vem para o último tipo de corredor, que aí quem chegou até aqui, vou botar corredor, escreve corredor se você chegou até aqui, independente de você ser avançado ou não, a estrutura ela muda um pouco mais. Por quê? O corredor que é avançado, eu preciso exigir mais dele, porque ele já está chegando num ponto onde ele não tem mais para onde correr. Se eu quiser evoluir mais na corrida, ou eu vou ter que fazer mais treinos na semana, tá? Então eu vou ter que passar a treinar 4 vezes, 5 vezes, ou todos esses treinos que eu fizer vão ter que ser treinos mais de qualidade. Então o treino 1, o treino 2 e o treino 3 terão que ter mais qualidade, principalmente quando eu penso em dia de prova. Tá? Principalmente quando eu penso em dia de prova. Em dia de prova não, em períodos de prova, né? Então, eu tô na base, eu até posso ter algum treino leve. Então, eu posso ter algum treino leve na base, tá? Mas conforme vai se aproximando do competitivo, como eu treino poucas vezes na semana, cada um desses treinos aqui, eles precisam ter qualidade. Então, eu já não vou mais ter treino leve na minha semana. O treino mais leve que eu vou fazer talvez seja um moderado. E talvez seja um moderado com uma quantidade maior de tempo. Como funciona? Da mesma forma. Eu já posso trabalhar aqui com treinos de até 1 hora de duração mesmo durante a semana, contando pausa e tudo mais. E o longão também. É sempre de 1 hora a 1h30. Podendo, dependendo, o corredor, obviamente, já, por exemplo, num ciclo de meia maratona, que é o máximo que eu oriento para fazer com 3 treinos da semana, se quer correr, por exemplo, uma maratona, vai precisar aí de pelo menos 4 treinos, e aí esse longo aqui ele sobe para 2 horas, 2 horas e meia, enfim, pode subir até mais. Mas aqui eu tenho que colocar uma certa qualidade. Então, se aqui eu vou fazer tiros, eu posso fazer tiros naquele V10.000, V5.000, enfim, coloco tiro. No meu segundo treino, eu também vou ter tiros em diferentes velocidades, então aqui vou fazendo essas velocidades, aí aqui eu posso fazer uma V1500, posso fazer uma V5000, e aqui variando, né? Tem inúmeras formas de fazer, mas eu vou ter 2 treinos de qualidade, e normalmente o longo, ele ainda vai ser num ritmo moderado, tá? Porque eu preciso dar essa qualidade pro meu longo aqui, ele precisa ser num ritmo moderado, e às vezes ainda com alguns componentes da intensidade, principalmente no ritmo de limiar ali, né? O ritmo de meia maratona, ou até no ritmo de maratona, tá? Nossa, confundi tudo aqui, peraí. Deixa eu escrever maratona mais. Então, ritmo de limiar, ritmo de meia e ritmo de maratona. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu tenha mais qualidade em cada um dos meus treinos e eu consiga estar evoluindo, tá? Obviamente, eu preciso seguir sempre essa lógica? Não, pode fazer uma semana, às vezes, com uma carga um pouco mais baixa. Então, eu já vim de 2 semanas fazendo essa estrutura aqui. O que eu faço? Na terceira semana, então, vim 2 semanas aqui no meu treino 1, no meu treino 2, no meu treino 3, eu relaxo um pouquinho aqui no treino 2. Então, aqui eu fiz tiro, aqui eu fiz qualidade de novo no meu longo, né? Qualidade no longo. E aqui no treino 2 eu faço um moderado. Eu faço um moderado ali com strides, muitas vezes, né, com as corridas coordenadas, aqueles 4 de 100, 5 de 200. Às vezes faço fartlek com 30 segundos, mais rápido.
só para ter um estímulo de velocidade, mas sem reduzir muito o volume, tá? Porque eu preciso dessa construção, preciso estar exigindo um pouco mais do meu corpo. Ah, Nestor, mas eu não vou estar sobrecarregando demais o meu corpo fazendo 3 treinos, 2 de qualidade e um pouco mais moderado? Não vai, porque tu já tem uma boa quantidade de tempo treinando. Tu já tem ido pelo menos 2 anos para um corredor que é mais avançado. Se tu tem 2 anos treinando, tu já suporta um pouco mais de intensidade. Porque cada um desses treinos aqui, eles vão ter pelo menos 36 a 48 horas de recuperação. Provavelmente, idealmente, 48 horas. Então, se eu treino terça, eu treino quinta e depois quinta para sábado. Eu já vou ter 4 dias de descanso, no geral. Ou um dia de descanso completo entre um treino e outro. E às vezes dá 48 horas de descanso, né? Porque imagina, se eu treino terça de manhã, eu vou descansar todo o resto da... Obviamente que eu não vou estar só descansando em casa, dormindo com as pernas pro alto, né? Mas eu vou estar sem carga da corrida, pelo menos. Então eu vou descansar toda a terça, todo o resto da terça, né? Se eu treinei 7 da manhã na terça, vou descansar todo o resto da terça. Quarta-feira eu vou descansar todo o dia da corrida, às vezes eu posso fazer um fortalecimento, posso fazer outra, quer dizer, você deve fazer o fortalecimento. E aí eu vou treinar quinta de manhã de novo, às 7 da manhã. Então isso dá 48 horas entre um treino e outro, o que é mais que suficiente para recuperar todo esse estresse mecânico. Por isso que eu trouxe aqui, só para você entender como tem que ser a sua qualidade. De repente você está treinando 3 vezes na semana e você não está percebendo evolução. Por que você não está percebendo evolução? Justamente porque seus treinos aqui, que deveriam ter mais qualidade, eles não estão tendo, porque você está treinando leve. E aí, como você já é avançado, esse amarelo não ficou muito bom, né? Como você é avançado, você não consegue evoluir, porque de repente você está fazendo poucos estímulos. Obviamente, se ao invés desses 3 treinos aqui a gente aumentasse para 4 treinos, aí sim, o outro treino ele seria leve. Aí, para 5 treinos, o outro treino também seria leve. 6 treinos, o outro treino também seria leve. E você manteria essa mesma estrutura, mas aumentando as rodagens, as qualidades, aumentando essa base geral. Mas, num período específico, quando a gente está treinando para uma prova, treinando 3 vezes apenas na semana, a gente tem que colocar mais qualidade em cada um desses treinos para conseguir chegar lá. Se tu ficou com alguma dúvida em relação a este vídeo, por favor, deixe aí no campo dos comentários. Eu te espero em um próximo vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui. Se quiser a minha orientação pessoal para evoluir na corrida, lembra que tem no primeiro link da descrição, assim como outras informações importantes. A gente se vê no próximo vídeo. O que baixa pace é o treino e valeu!